Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido diante do seu televisor sintonizado na Rede Século XXI. Já estamos no segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, hoje tratando da perseguição aos piedosos, refletindo a dura, a dolorosa, mas também consoladora profecia do apóstolo Paulo na segunda a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Mas não apenas São Paulo escrevendo, mas São Lucas, no capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, faz alusão a isto. Os apóstolos perseguidos duramente nos Atos dos Apóstolos já adquiriram essa convicção. Quem quiser entrar no reino dos céus vai ter que experimentar tremendas tribulações. Vale a pena citar esses dois versículos que corroboram a mesma ideia da profecia do apóstolo Paulo que vimos no primeiro bloco e já citamos aqui no início do segundo bloco. Vamos ao texto. Depois de ter pregado o Evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. O texto é surpreendente e evoca um outro dos lábios do próprio Jesus. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, versículo 11, Jesus falando de João Batista, nenhum profeta foi maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele acrescenta, o reino dos céus sofre violência. E só os violentos é que entram nele. Outra frase misteriosa. O reino dos céus sofre violência. Aqui, nos Atos dos Apóstolos, quem quiser entrar no reino dos céus vai experimentar muitas tribulações. A ideia é a mesma. Por causa da resistência, por causa da oposição, por vezes atrevida, ousada, cínica, despudorada, violenta, com métodos refinados, cruéis por vezes, de perseguir implacavelmente, de caçar, de prender, de proscrever, de mutilar, de intimidar, de agredir, de matar os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A mídia, os meios de comunicação social, lamentavelmente não param de divulgar e, atualmente, neste exato momento, estão em andamento tantas iniciativas contra os cristãos, o que ilustra, o que prova, o que comprova que esses textos que nós acabamos de ouvir são atuais, são verdadeiros e que não tem nada de assustadores, não tem nada de mentirosos, de fantasiosos, de exagerados, absolutamente. Retomamos ainda essa ideia da segunda a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que quiserem viver piedosamente terão de sofrer a perseguição. As perseguições muitas vezes são descaradas, são explícitas. Os adversários de Cristo e dos cristãos não fazem a mínima questão de esconder suas intenções. E dizem claramente, por serem cristãos, nós não gostamos deles, não os queremos vivos, não admitimos que eles convivam conosco. E aí partem para a perseguição. Repito, este tipo descarado, cínico, explícito, expressão indubitável da ação do diabo no mundo, esta é uma das manifestações do diabo, lamentavelmente nós encontramos em muitos lugares da face da terra.
Já outras manifestações de perseguição são mais sutis, são mais ardilosas, são mais mascaradas, são mais escondidas na surdina, debaixo dos panos, sem mostrar realmente a cara, e se traduzem por vezes em tantos percalços, tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantos empecilhos aos cristãos. Inocentes, cidadãos e cidadãs honrados que pagam seus impostos, que em nada agridem, ferem a dignidade dos outros, são cidadãos respeitados, mas pelo simples fato de pertencerem a Cristo, pertencerem à Igreja Católica, são vítimas de uma cruel e muitas vezes mancomunada, arquitetada, estruturada maquinação para dificultar a sua vida, para não permitir-lhes o acesso a determinados bens e serviços. Mas há uma outra perseguição também, digamos, um pouco mais sutil, aquela perseguição que por vezes se traduz em críticas, em murmurações, em deboches, em ironias. Perseguição que também pretende ter uma face, uma conotação institucional, seja mediante a elaboração, a discussão e a aprovação de leis que pretendem confrontar, que pretendem extirpar, que pretendem contestar os valores consolidados, oriundos do cristianismo naquela sociedade, e ao invés colocar contravalores, dando um aspecto legal ao pecado. Como são perseguidos os cristãos que se levantam contra isso e dizem, isto não é correto, e denunciam as falácias, os embustes escondidos neste raciocínio aparentemente tão bonito de diversidade, de multiplicidade. O país é laico, o Estado é laico e nós precisamos contemplar, precisamos garantir os direitos da minoria, direitos que nem sempre são direitos, minorias que na verdade traduzem um comportamento que é contra a lei da natureza, que é ofensivo a Deus. Sim, é o preço que o cristão paga diante da resistência que ele opõe ao avanço do mal, ao avanço da iniquidade, ao avanço dos contravalores, e essa é, sem dúvida alguma, uma das táticas de Satanás. Mas também em âmbito familiar e até em âmbito eclesial, sofrem muitos aqueles que querem viver piedosamente. Também essa perseguição, ainda que com uma intensidade menor, mas por vezes incisiva, por vezes contundente, às vezes até explícita, ela agride, ela ofende, ela empareda, ela intimida aqueles que querem viver piedosamente. Pensemos na namorada que quer se guardar casta para o dia do matrimônio e é ironizada, debochada por suas coleguinhas que já não são mais virgens e que já têm uma vida sexual ativa. Pensemos naquele jovem do sexo masculino que quer viver a castidade e a virgindade antes do casamento, mas é objeto de chacotas, de pilhérias da parte dos seus colegas e é hostilizado, é deixado de lado. Pensemos naquela mãe de família que pretende dar, está dando uma educação cristã, católica, pautada na pureza, no respeito aos tradicionais valores da família para as suas filhas, para os seus filhos, mas é duramente criticada pelas pessoas da família dela, pelas pessoas da família do seu marido, ou até pelo próprio marido. E são duramente criticadas por defender esses valores, por não admitir determinados comportamentos imorais, licenciosos, pagãos, ateus, dentro da sua casa. Pensemos também aquele jovem estudante que, diante de um comportamento tão licencioso dentro da sua escola, se mantém casto, se mantém puro, se mantém íntegro. Contemplemos no mundo da política aquele homem público, reto e libado, que não participa de tramóias, que não
se dobra diante de acordos esdrúxulos, imorais, diante de tramas suspeitas, diante de verdadeiras máfias, e mantém o seu passado e o seu presente puros, íntegros e libados, e por isso mesmo é hostilizado, não tem vez, encontra tremendas resistências pelo simples fato de ser honesto, de ser reto, de ser probo. Sim, essas são as muitas tribulações. Ser honesto hoje paga-se um preço muito alto por isso. Ser decente, ser autêntico, ser veraz, ser justo, tudo isso acarreta, e aqui se cumprem os textos que eu acabei de dizer, muitas tribulações. O cristão sequioso de Deus, apaixonado por Ele, seduzido por Ele, sabe de tudo isso. Quem quiser entrar no reino de Deus há de passar por muitas tribulações. Ele não teme, todavia. Ele tem o seu olhar fixo no Senhor, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12. Cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo os nossos olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Porque ainda não resististes na luta contra o pecado até ao derramamento de sangue. Esse programa foi feito para estimular, para elogiar, para incentivar, para parabenizar todos aqueles que querem viver piedosamente. E por isso já estão experimentando muitas perseguições. Esse programa foi feito para você, querido cristão seduzido por Jesus, que desejou um dia, e esse desejo se renova a cada dia, é celebrado a cada dia, na oração, na liturgia, na sua própria vida. Quero viver piedosamente. Não encontro outro meio de seguir a Jesus senão esse. A fidelidade absoluta à sua palavra, à sua pessoa, ao seu evangelho, à sua igreja. Custe-me o que custar. Esses valores para mim são supremos, esses valores para mim são sagrados. Deles jamais abrirei mão e hei de pautar a minha vida toda dentro dos ditames da piedade, mesmo sabendo o alto preço que eu vou pagar. Mas não esqueço, e esse é o conforto da minha vida, a palavra de Jesus. Quem perseverar até o fim, esse será salvo.